Com muito prazer, eu saúdo a orquestra, a toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria de estar aqui no culto da orquestra mais uma vez, com a orquestra e toda a igreja, para nós adorarmos o nome do Senhor. Já estamos muito edificados pelos louvores que foram entoados nessa oportunidade, pelas palavras que foram lidas, e agora eu convido os irmãos a meditarem comigo em um versículo, em uma passagem da palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, ou como os judeus conhecem, o livro do Bereshit, do princípio. Abram no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 26 a seguir. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra que eu vou trazer tem muito a ver com música, tem muito a ver com os nossos músicos, mas também é uma palavra aplicável para toda a igreja, e eu gostaria que todos nós saíssemos daqui edificados para a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Só até aí. Amém? Nós lemos nessa oportunidade essa palavra que está lá no início da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. Nós lemos essa palavra e eu gostaria que nós voltássemos um pouco mais ainda. Estamos no Gênesis, no capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, mas vamos voltar um pouco mais ainda. Vamos voltar lá atrás. Como assim lá atrás? Vamos voltar em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sobre o que esse versículo está falando? Ele está falando sobre a eternidade de Deus, a eternidade de Jesus Cristo. Jesus, como uma pessoa da Trindade, ele é uma pessoa eterna. A Trindade existia desde antes do tempo e do espaço. O Deus Trino, o Deus Trinitário já existia, como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é a sua eterna companhia. Eles existiam em harmonia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem em harmonia desde os primórdios dos tempos. Mas um dia Deus decide criar o ser humano. Vamos colocar dessa maneira. Deus decide criar alguém à sua imagem, conforme a sua semelhança. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso nessa palavra. Nós temos aqui vários músicos. É comum que muitas vezes os músicos se identifiquem com a figura de Davi, que tocava harpa, que tocava a sua harpa e os demônios eram expulsos, que tocava a sua harpa e cantava ali hinos e louvores a Deus, e falava sobre aquilo que ele estava sentindo para Deus, sobre os seus mais íntimos segredos, sobre aquilo que ninguém sabia, só Deus. Deus via no interior de Davi, e ele cantava aqueles louvores. Só que nós também temos que entender que o músico, assim como todo cristão, ele tem que ser a imagem de Deus. Por isso eu trago essa mensagem, cujo o título é Músicos conforme a imagem de Deus. Então nós temos aqui em Gênesis no capítulo 1, Deus criando o ser humano, a sua imagem. E nós temos em João 1, o Verbo, no princípio.
Ele estava com Deus e era Deus. O Verbo se fez carne. Então ele está falando de Jesus Cristo. Só que por que a palavra verbo? Nós vemos que o uso da palavra verbo remonta da filosofia de Platão. Que Platão ele vai trazer esse conceito do verbo como essa força que criou tudo, como essa força do falar que traz toda a criação, de uma forma desvinculada da religião judaica. Só que como no segundo templo, no judaísmo do segundo templo, nós temos judeus sendo influenciados pela filosofia e pelos costumes dos romanos e dos gregos, nós vemos que eles vão adaptar muitos conceitos da filosofia grega para o judaísmo. E um desses conceitos é o do Logos, que eles vão adaptar para aquele conceito de Provérbios sobre a sabedoria de Deus que já existia lá desde o início dos tempos, a sabedoria que está no coração de todo homem, que escolhe o caminho dos justos. Então, nós vamos ver que os judeus eles vão trazer o conceito do Logos, o conceito do Verbo, para a sua filosofia. E agora eles têm a sabedoria de Deus que emana sobre todos aqueles que estão dentro da religião judaica. E nós vemos que João ele vai trazer isso na mente dos seus leitores. Olha, esse Jesus que veio aí, ele era o próprio Verbo, ele era a própria sabedoria, ele era a própria palavra de Deus. É como se houvesse uma realidade espiritual que foi feita física naquele momento. Quando Deus falou assim, haja luz, a manifestação física de Jesus Cristo era aquela palavra, haja luz. A própria palavra, naquele momento, cria todas as coisas. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, a criação vai refletir a imagem de Deus. Deus ele não precisava da sua criação. Deus ele não precisava criar nada. Deus ele era autossuficiente. Só que essa é a questão da arte, da música, da criatividade. Não é necessário criar uma música, não é necessário tocar uma música. A música nunca é sobre necessidade, sobre eficiência. Assim como a criação divina, a música ela não é sobre aquilo que é eficiente, aquilo que é mais eficiente. É sobre aquilo que é mais belo. É sobre aquilo que é mais alegre, aquilo que alegra o coração. Alegrou o coração de Deus quando Ele criou todas as coisas. Ele começa criando o céu, Ele começa criando a terra, Ele cria, Ele separa luz e trevas. E então, nos outros dias, Ele começa a trazer forma para essa criação, Ele começa a trazer conteúdo. Nós vemos que a criação da terra é como se fosse a construção de um templo. A criação da terra é como se fosse a construção de um templo. E é muito importante que nós entendamos isso, que a criação da terra é como a construção de um templo, porque começa fazendo todos aqueles detalhes, todas aquelas árvores verdes, todo aquele verde, toda aquela cor. Deus ele vai colocando tudo aquilo, Ele vai dando forma para a sua criação. É como se Ele criasse um templo. Naquela época, na mente dos judeus, é como se Ele criasse aquele templo, daquelas religiões, eles tinham aqueles templos enormes, mas o que realmente importa é o que vem no centro daquele templo, que é o altar. Então Ele vai criando, nos primeiros 3 dias Ele cria, Ele dá forma para a sua criação. Nos outros 3 dias, Ele vai trazer um conteúdo para a sua criação, que são as aves dos céus, que são os animais, que são o ser humano. Então no 6º dia, finalmente Ele vai criar o altar do templo. O altar do templo. O altar ele não era como nós temos em mente hoje em dia, esse altar dessa forma. O altar ele era mais como se fosse um trono, uma cadeira, e em cima tinha o tselem, que é uma palavra hebraica que significa ídolo. O tselem, ele era o que realmente fazia com que o templo tivesse motivo para existir. Porque o tselem era a imagem, muitas vezes, do rei. A imagem do rei misturada com um animal, talvez uma ave com asas de águia, talvez com um corpo de leão. Nós vemos aquelas imagens dos faraós do Egito. Então nós temos ali o faraó, que é a religião do qual os judeus estavam escapando no êxodo. Nós vemos aí que o faraó, ele tinha o seu rosto como se fosse a própria imagem de Deus. Por que isso acontecia?
porque aquele que governava, o rei, ele tinha a imagem de Deus. Isso significava que ele tinha o direito de ditar a moral, ele tinha o direito de mandar em todas as pessoas. Então, Moisés, ou o autor do Pentateuco, quando ele começa a trazer essa história da criação, ele traz assim: e no sexto dia ele criou o ser humano para ser a sua imagem, porque assim como aquelas imagens disseram dos faraós, nós somos feitos para sermos representantes de Deus na terra. Essa é o propósito da criação, é que ele pudesse refletir a sua imagem, que ele pudesse refletir a sua glória sobre a criação, mas a sua imagem no ser humano. O ser humano foi criado à imagem de Deus, ele foi criado à sua semelhança, ele foi criado semelhante a Deus, e isso é algo que o diabo não teve o direito, nenhum dos anjos teve o direito de ser a imagem de Deus, de carregar essa imagem. Em que sentido nós somos a imagem de Deus? No sentido que nós somos o reflexo físico do espiritual, sim, mas também no sentido de que nós temos esse poder que Deus teve de imaginar, de falar e de fazer. Nós temos o poder de imaginar, de falar e de fazer. E é aqui que eu entro com a aplicação para os músicos. Porque os músicos, a música tem esse poder de nós imaginarmos, de nós pronunciarmos e de nós colocarmos em execução, em ação. Glória a Deus, aleluia. Então, nós vemos que o Senhor, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só que nós percebemos que quando ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele guarda o sopro de vida do Espírito Santo. O Pai procede do Filho, o Espírito Santo, o Filho procede do Pai, perdão, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade que dá o sopro de vida, ele dá o sopro de vida no ser humano. Então, quando Deus dá o seu sopro de vida para o ser humano, ele faz isso com o intuito de guardar esse fragmento, vamos dizer assim, esse fragmento da eternidade em um vaso de barro. Ele faz o ser humano do barro, para nós lembrarmos que nós somos pó. Ele faz o ser humano do barro, nós não somos deuses, nós somos homens, nós somos humanos. Ele faz o ser humano do barro. O barro é frágil, o pó, ele é evaporável. O barro, ele começa a fazer ali o ser humano do barro, ele esculpe aquela imagem do ser humano feito do barro, mas o Espírito Santo sopra o sopro de vida. O Espírito Santo é quem dá a vida para aquele ser humano. Adão é criado, só que como nós percebemos, ele é um vaso de barro, e o vaso de barro é muito frágil, ele pode cair e se despedaçar a qualquer momento. E assim foi. É como se você guardasse a melhor essência em frascos de vidro, e então aquela essência cai, e talvez ela tromba na outra essência, e as essências começam a diluir no ar. Assim foi o pecado. O pecado entrou no mundo, e o pecado corrompeu a imagem de Deus. Aquela imagem agora está corrompida, por isso há pecado. Por isso nós vemos que depois a geração, a linhagem ali de Caim, vai usar os instrumentos de forma errada, os instrumentos musicais. Só que os instrumentos musicais já eram um reflexo daquilo que existia no céu. E nós percebemos que é muito importante que nós entendamos isso, que nós entendamos que nós somos feitos à imagem de Deus, mas nós somos frágeis, nós podemos cair, não é um motivo de nos ensoberbecer. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus, aleluia. Então eu quero ir para os pontos, os tópicos rapidamente que eu vou trazer de aplicação pessoal para você cristão, para os músicos e para você cristão que está me ouvindo neste momento. Glória a Deus. De 5 formas que o músico ou que o cristão em geral pode usar para refletir a imagem de Deus na sua vida.
São apenas 5 formas, eu não vou trazer todas as formas. Nós sabemos que tem muitos temas que vocês já estão muito habituados, como adoração, temos temas como, por exemplo, a dedicação, o esforço, então eu não vou trazer esses temas. Eu quero trazer o primeiro tópico, que é a criatividade. A criatividade é algo muito importante, porque Deus, ele é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus criativo. Muitas vezes nós menosprezamos, nós subestimamos a criatividade. Este hino que foi tocado, uma pessoa, um homem, ele teve que ter essa ideia, ele teve que imaginar esse hino. Ele começou lá: se isso não for amor, o céu não é real. Ele foi escrevendo, e o Espírito Santo foi inspirando ele. A imaginação deve ser usada conforme a vontade de Deus. Para isso que nós somos feitos, para refletirmos a imagem de Deus em todas as áreas da nossa vida. Aí você pensa, talvez eu não sei como usar a criatividade para o reino de Deus. Como eu posso usar a minha criatividade para o reino de Deus? Você também pode glorificar a Deus usando a sua criatividade para outras coisas. Você pode glorificar a Deus, por exemplo, usando a sua criatividade para tirar esse projeto. Esse projeto, talvez você tenha um projeto de uma empresa que você nunca tirou da gaveta. Talvez você tenha um projeto pessoal que você mesmo teve a ideia, que você nunca fez. Talvez você tenha aí, muitas vezes, o uso da criatividade no seu trabalho, você pode usar também para a glória de Deus. Mas nós podemos ver que muitas vezes, talvez você que não tem relação nenhuma com a música, vai se ver, muitas vezes, cantarolando uma melodia na sua cabeça. E nós podemos dizer, conjecturar que Deus, quando Ele estava na eternidade, Deus na eternidade passada, é como se uma melodia ecoasse. É como se aquela melodia ecoasse a melodia da criação. E a melodia da criação vai ecoando. Quem está entendendo? A melodia da criação, ela vai ecoando. É como uma melodia que vai ecoando. E então, Jesus Cristo, através da sua palavra, traz a harmonia. Jesus Cristo traz a harmonia. A melodia da mente de Deus Pai vai ecoando e Jesus Cristo traz a harmonia. E o Espírito Santo vai fazendo ritmo. Ele vai pairando sobre as águas. Ele vai fazendo ritmo. Então nós temos aí a música do universo. E eu já quero ir para o próximo ponto, que é a ordem ou a excelência. Você pode refletir a imagem de Deus através da ordem. E o que nós entendemos sobre isso é que a ordem, sem ordem não existe uma música. Uma música é feita de melodia, harmonia e ritmo. Sem ordem não existiria o universo. Sem ordem não existiria esse templo que nós estamos pisando. Porque ele foi feito conforme uma forma. Teve ali todo um método que foi usado para ser construído. Então nós vemos que a ordem, ela pode glorificar a Deus. Porque Deus ele coloca a criação em ordem. Deus ele é um construtor, mas eu também posso descrever Deus como um maestro. Um maestro que rege a sinfonia do universo. Ele é um maestro que faz tudo com as suas mãos. Ele é um maestro que ele vai dando o compasso e tudo vai sendo criado, tudo vai sendo colocado no lugar. Haja luz, houve luz. Haja sinais, haja sol, haja lua, haja terra, haja céu. Ele vai dizendo, haja os anjos. Então ele vai dizendo, haja animais, haja plantas, haja ser humano. E no 7º dia ele descansa. Só que nós vemos que esse maestro, ele não pode errar um compasso. Esse maestro ele tem o controle da sua vida. Esse maestro ele está regendo a sua vida nesse exato momento. E você também pode colocar ordem na sua vida. Você também pode ordenar a sua vida. Você pode ordenar os seus planos. Você pode ordenar os seus projetos. Isso glorifica a Deus. E é uma forma que nós aprendemos de sermos mais a imagem de Deus. Talvez você não saiba, mas o livro de Gênesis, quando nós vemos o livro de Gênesis, o capítulo 1, ele não traz somente, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles não trazem somente uma narrativa de criação, mas também é como se fosse uma apologia à religião dos cananeus. Na religião dos cananeus existia um Deus chamado Deus do caos,
Ele era um Deus que eles olhavam as ondas se agitando, eles observavam aquelas ondas tempestuosas, aquela tempestade, aquele fenômeno da natureza, aquelas ondas intragáveis, elas começavam a se agitar e eles diziam: é um monstro, é um Deus, é um ser sobrenatural que está agitando as águas, é um ser sobrenatural que está agitando as águas. E então o livro de Gênesis começa: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando o Senhor, Ele traz ordem sobre o caos, é como se, quando o Senhor cria, quando o Senhor ordena toda a criação, é como se Ele estivesse dizendo: eu sou o verdadeiro Deus. Não é o Deus do caos que vai agitar o mar, porque Jesus Cristo, quando Ele veio encarnado, Ele disse: mar, aquieta-te, vento, me obedece. E o vento obedeceu. Deus, Ele humilha toda aquela prepotência do Deus do caos. Quem pode dizer glória a Deus? Terceiro tópico: alegria. Muitas vezes nós esquecemos disso. A alegria, um dos frutos do Espírito. A alegria, um dos dons. Sim, a alegria pode ser um dom do Espírito. Talvez você esteja orando para que Deus te batize com o seu Espírito Santo. Talvez você esteja orando para que Deus te dê um dom de discernimento do Espírito, dom de profecia, dom de curar os enfermos. Tudo isso é muito bom, dom de socorrer. Mas nós sabemos que existe um dom, que os dons, a lista de dons não são exaustivos. Então nós sabemos que existe uma alegria que o Espírito Santo te dá. Naquele momento, talvez até do batismo do Espírito Santo, você sinta aquela alegria sobrenatural, uma força que você sente que você pode mover montanhas. Esse pode ser o dom da fé, mas também pode ser a alegria do Espírito Santo. Nós esquecemos que a alegria é uma das coisas mais importantes na vida cristã. É necessário fazer com alegria. Tudo que nós fazemos é necessário fazermos com alegria. E qual foi a alegria de Deus quando Ele criou a criação? Sempre que Ele criava alguma coisa, sempre que o dia terminava, Ele dizia: isso é bom. Ele pensava consigo mesmo: isso é bom, isso é bom. Ele cria o ser humano: isso é muito bom. Quando você toca um hino, quando você canta um hino, quando você faz algo para Deus, você tem que terminar aquilo e dizer: isso foi bom. Nós não podemos sempre colocar defeitos, nós não podemos estar sempre procurando uma perfeição inalcançável. Nós temos que ter alegria na obra de Deus. Alegria que eu estou tendo essa oportunidade, e eu agradeço a Deus por estar tendo essa oportunidade nessa noite. Quem se sente grato a Deus, pode dar um glória a Deus, porque Ele merece toda a glória e todo o louvor. Rapidamente, quarto tópico: descanso. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer a obra de Deus que a gente, ou então no nosso trabalho, no dia a dia, que a gente nem tem tempo de descansar. A gente nem tem tempo do descanso. O descanso é muito importante. Talvez porque o sábado tenha sido abolido por Jesus Cristo, trocado pelo dia de adoração, domingo, nós pensamos que não é mais necessário descansar, mas o descanso ainda é necessário, porque no sétimo dia, depois daqueles 3 dias de forma, 3 dias de conteúdo, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e no sétimo dia Ele descansou. É necessário descanso. Muitas vezes o nosso coração também precisa de descanso. Como eu falei antes, Deus Ele acalma a tempestade. Às vezes o caos que Deus quer derrotar, o triunfo de Deus sobre o caos, seja dentro de você, seja dentro do seu sentimento, dentro da sua vida emocional, dentro da sua vida psicológica, dentro da sua mente. E Ele vai trazer um descanso para a sua alma. Um tempo gastado, um tempo passado aos pés de Deus, descansando em Deus, não é um tempo gasto, não é um tempo perdido, mas é um tempo de descanso. Quem pode dar glória a Deus? Esse último tópico para nós encerrarmos, o quinto tópico, essas 5 formas de refletirmos a imagem de Deus. Se eu não trouxesse esse tópico, não seria eficiente essa mensagem,
porque nós corremos um risco. Quando nós temos essa consciência, nós somos a imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus. Talvez você, músico, agora esteja se sentindo até inspirado. Eu sou a imagem de Deus quando eu estou tocando. Você vai lembrar, quando você está tocando, você está sendo a imagem de Deus, você está executando algo que Deus se agrada. Só que talvez você pense assim: tá bom, eu sou a imagem de Deus, então agora eu vou tomar toda a glória para mim, agora tudo é meu, agora sou eu que faço, agora eu sou o maior, né? Eu sou a imagem de Deus. Só que não é esse o sentido. Nós sabemos que Jesus Cristo veio, a imagem de Deus estava manchada, a imagem de Deus estava corrompida no homem. Então Jesus Cristo veio, o próprio Deus veio como homem, o próprio Deus veio como homem, como ser humano, e agora a imagem de Deus pode ser completa nas nossas vidas, completa no ser humano. Então qual é o quinto ponto? Conformar-se a Cristo e amar o seu próximo. Você precisa se conformar à imagem de Deus, e você precisa amar o seu próximo, porque Jesus Cristo, Ele foi a imagem de Deus na terra. Jesus Cristo, quando nós olhamos para Jesus, não é pecado imaginar o rosto de Cristo, não é pecado. Nós muitas vezes assistimos uma série que mostra o rosto de Cristo. Quando nós olhamos, nós sabemos que é um ator, mas nós temos a consciência de que teve um homem que foi Deus, que andou nessa terra, que foi a imagem de Deus, carregou consigo toda a glória, mas Ele se esvaziou. Ele veio como homem, Ele veio em carne, Ele encarnou, Ele morreu, tomou os nossos pecados, ressuscitou. Só que Jesus Cristo, Ele veio como homem, mas Ele não veio como homem para ensinar a gente a ser Deus. Ele veio como homem para ensinar a gente a ser homem. Ele veio como homem para ensinar a gente a ser humano, porque é só sendo humano que nós podemos refletir a imagem de Deus corretamente. Quem pode dar uma glória a Deus? Sendo humano, amando ao próximo. Então muitas vezes você pode pensar assim: eu sou um grande porque eu carrego a imagem de Deus, então eu sou ungido, não me toque. Só que a imagem de Deus é nós olharmos para o nosso próximo e vemos Deus nos olhos dele. Nós vemos Ele como um ser como nós. O ser humano foi criado para ser um governador, nós vimos isso. Só que isso também foi um choque na época, porque quem era governador era só alta classe, quem governava sobre os outros era o faraó. Mas fala assim: não, todo ser humano foi criado, Moisés escreve, todo ser humano foi criado para ser a imagem de Deus, para ser governador sobre a terra. E agora nós temos que trazer de volta, agora que Cristo nos mostrou a verdade, agora que Cristo falou, como foi na nossa leitura de hoje, que bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição, bem-aventurados são os que choram. Nós temos que olhar para o nosso próximo e vemos Deus, e vemos que Ele também é a imagem de Deus, que Ele também é digno, que Ele também é um ser humano, que Ele é o nosso próximo. Nós devemos amar, e é amando que a imagem de Deus pode ser completa nas nossas vidas. E aqui eu concluo essa mensagem que eu tinha para trazer nessa noite. Quem pode dizer glória a Deus? Quem entendeu, diga aleluia. Então, vamos fazer uma rápida oração. Coloque sobre os seus pés, pode ficar no seu lugar mesmo. Nós vamos fazer essa rápida oração, que nós já estamos muito avançados no nosso tempo. E nessa oração nós vamos pedir a Deus que Ele coloque a sua imagem sobre nós, que Ele restaure a sua imagem completamente sobre nós. Quem puder, curve a sua cabeça ou olhe para cima, o que você se sentir mais à vontade, e fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Sua presença, falamos sobre a Tua palavra, falamos sobre a Tua imagem, que o Senhor restaure a Tua imagem em nós, que o Senhor esteja, meu Pai, trazendo uma orquestra, uma igreja, um batalhão, um exército de pessoas à Sua imagem.
de pessoas que olham para o próximo e veem a sua imagem, de pessoas que estão dispostas a serem sacrifícios vivos, a se entregarem de corpo e alma. Que o Senhor esteja despertando uma geração com os olhos voltados para a sua imagem, com os olhos voltados para ti, com os olhos voltados para o próximo. Que o Senhor esteja, meu Pai, trazendo uma renovação sobre nós, uma renovação sobre os dons espirituais, sobre aquilo que o Senhor nos deu, mas também uma renovação na nossa mente, sobretudo uma renovação de entendimento, que nós possamos entender, somos a Tua imagem e devemos agir como tal. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, que o Senhor esteja tocando no coração de cada um. Eu não sei o que cada um está pedindo, qual é o impedimento, qual é a corrupção da imagem de Deus que está na vida dessa pessoa, mas o Senhor conhece tudo. Que o Senhor trabalhe em nós para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, que a sua imagem seja visível em nós. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.